olá, nós estamos começando, você sabe, né? É o Nossa Gente, muitíssimo obrigado pela sua sintonia. Nossa, encontramos com tantas pessoas que falam do programa, que comentam com a gente. Muitíssimo obrigado por isso, pela sintonia, pela confiança no nosso Canal 5 e aqui com a gente no Nossa Gente. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, fazemos esse programa por você, para você. Muito obrigado pela sua audiência. Ela nasceu aqui em Três Rios e foi num 1º de dezembro. Acho que no caso dela foi uns meses antes ou uns meses depois. Eu posso explicar. Ela é do dia 19 de setembro, dia do teatro, ou do dia 27 de março, dia mundial do teatro. E se não foi, deveria ter sido nessas datas. Se ela não é o teatro é a vida dela. E olha que não é de agora, quando ela interfere, põe a mão na massa, decide, ri, chora, se alegra, desanima, tenta desistir, jura que não volta mais, mas volta. Não é de agora, quando ela é protagonista, agora que ela ensina, quando ela melhora muita gente. Sim, porque o teatro tem esse mágico poder de melhorar as pessoas. Eu posso falar por mim. Desde muito menina ainda que o teatro fascina a nossa convidada. As comédias e os dramas do Gativic e os festivais estudantis de teatro, com aquelas disputas febris e acirradas entre os colégios, lá estava ela, encantada com aquilo tudo. As luzes, a rebalta, o teatro lotado, aquela curiosa relação entre o espectador na plateia e o artista num fio da navalha, não podendo errar. Tudo acontecendo ao vivo, ali, na hora, agora. Era fascinante. Comédia poderia virar um drama, drama poderia virar uma comédia, desordem emocional, cartaz pura adrenalina. Não era cedo para a menina? No caso dela, não. Chegou na hora. Então, da plateia para o palco seria um pulo, certo? Mais ou menos. O pulo foi tão forte, mas tão forte, que ela passou direto pelo palco e caiu na coxia. Os corredores que contornam os palcos dos teatros pareciam a ela mais familiares, mais leves, mais identificados com ela. Ela se sentiu em casa. Nós somos da mesma geração, dos mesmos colégios, dos mesmos lugares, dos mesmos ares, dos mesmos inconformismos, dos mesmos ídolos, das mesmas dúvidas, dos mesmos medos. Mas os dias eram assim. Nós precisávamos fazer aqueles dias melhores. Éramos novos demais para entrar na guerra propriamente dito e, ao mesmo tempo, suficientes para entender o que se passava. Era duro assistir, mas os dias eram assim. Queríamos ficar tontos, embriagados, para esquecer um pouco. Uns excederam na dose e ainda não voltaram. Outros não voltarão. Outros descarregaram no esporte, nas artes. Porque os dias eram assim. Muita cara amarrada, muito mau humor, nós tínhamos que ser criativos, ser os melhores em tudo o que fazíamos. Isso amenizava um pouco a dor. Quem sabe aquele negócio tão fascinante, tão envolvente, tão atraente não a sugou com tanta força que ela foi sem fazer força, porque era uma forma de fugir da realidade. As nossas expectativas não eram das melhores. Eram tão sem rumo, era tudo tão sombrio. Quem sabe o teatro, como um príncipe encantado, não a resgatou. Se foi isso, e se eu não estou enganado, que bonito a vida ter lhe dado a oportunidade que muitos, mesmo que secretamente, pensaram em alguns instantes de suas vidas. A história do nosso teatro precisa ser resgatada. Sim, é por dever de justiça, é por todos aqueles que há 74 anos se reuniram por uma ideia de arte pela arte. Quantos ao longo desses anos encantaram lá em cima, tantos aqui embaixo na plateia? Quantas lágrimas, quanto suor, quantos risos, quanta luz, quantos cenários, quanto ponto, quantos ensaios, quanta esperança de ser uma boa bilheteria. Quantas noites de chuva, quantas trovoadas de folha de zinco, quantos sons, quanta adrenalina, quantos vestidos descosturados, quantos botões arrebentados. Primeiro aviso, quantas lágrimas nos camarins, quantos amores desfeitos, quantos casamentos nascidos atrás dos cenários.
segundo o aviso. Quantos Cristos pregados na cruz, quantos ovos, quantos galos, quanto improviso, quanto imponderável, quanto cheiro de papel rasgado. Isso é possível? No teatro, sim. Tudo é possível. Quantos troféus em cima das mesas, quantos festivais, quantas alegrias, quantas decepções. Os jurados não entenderam. Na próxima entenderão. E vem a próxima, a outra próxima, não tão próxima. Mas a disposição deles é sempre a mesma. Quando eu vi o tamanho do problema, fui embora para casa. Por isso é que eu tenho essa admiração por esses que acreditaram, pelos que ficaram, e mais do que isso, que interagem para mudar, que oferecem suas vidas em sacrifício por puro amadorismo. E bota amor nisso. Porque continuam a remar, porque eles vão sempre na direção em que o medo deles aumenta. O que eles veem de normal numa situação tão adversa e anormal que é fazer teatro. O teatro amador, então, nem se fala. É tão doloroso. Por que essa dor impulsiona-os à frente? Por que Zuzu? Por que essa sensação de recomeço que lhes dá a certeza da eternidade da arte? E isso é legal. Quando parece que já acabou, vem eles e lançam o primeiro. É como uma seta apontando para frente, sempre, sem eles desanimarem, sem desistirem, sempre em frente. Quem é essa gente que há 74 anos não para? O nosso agente de hoje recebe a professora, escritora, diretora e produtora teatral, membro de uma equipe de resgate da arte na nossa cidade. Ela está aqui porque com certeza é nossa gente. Maria Elisa Amorim. Tem amor até no nome, ela está conosco. Nós vamos fazer com ela uma viagem por alguns anos da sua vida, com o teatro por muitas décadas. Ela só tinha ido até a estação, está dentro numa viagem que não sabe quando vai ser esse fim. Esse trem da nossa vida tem cada coisa. Essa trupe que é a nossa família e que nós nem sabemos por quê. Elisa, muitíssimo obrigado pela presença aqui no nosso agente. Nós estamos encantados com você, com a sua história e com essa possibilidade que nós vamos falar daqui a pouco do resgate de Zuzu em comemoração aos 74 anos do Gativic. Obrigada a você pela oportunidade e pelas palavras generosíssimas que você acabou de proferir. Aqui tá tudo certo, tá tudo legal aqui, não tá tudo certo? Tá, né? Tá, que beleza. Bom. Legal, então, obrigado. Mas valeu você ter vindo, é uma forma, estar com você aqui é uma forma de trazer o teatro, de trazer uma história, de trazer um período. De falar pelos que não falam mais, pelos que estão aqui, mas que não estão, e pelos que estão, que são vocês, que são meio assim, assado, meio assim, meio... de fazer um enfrentamento com tantas dificuldades, como nós vamos ver daqui mais adiante. Mas eu queria com você, como eu faço com todos os meus convidados, voltar mais remotamente onde você consegue ir. Com a sua infância, com os colégios, com o nosso Colégio Entre Rios, com o nosso grupo escolar também. Exatamente, né? Que tempos, né? Nossos tempos de felicidades também, né? De muitos anos lá de colégio. Queria que falasse um pouco disso do grupo, nós estudamos lá, né? Fizemos o grupo, depois o Colégio Entre Rios. Era o tempo que a gente usava o uniforme ainda de pano, né? Aquelas sainhas plissadas. As meninas azul marinho, com a blusa branca. Com a graduaçãozinha aqui do lado, que você estava, uma beleza. Aquela foto tradicional, cara. Aquela fotinha sentadinha assim, isso, né? Tem um vasinho aqui de flores, um mapa mundi atrás, no fundo. Ou a sériezinha sua ali, você durinha ali na frente. Esqueci de trazer a minha lá do grupo, cara, né? Bonitinho, né? Cabelinho. Gente, é tanta coisa, né, da vida, né, que muda, mas é tão legal passar por isso, e né? hoje a gente ri, né? A gente olha para aquilo e ri, né? Mas na época a gente sentava com orgulho danado ali. E quantos medos também, né? Nossa, será que voa? A gente ficava durinha ali assim, será que vai sair direito? E quantos malucos, quantos eles foram importantes também, aqueles que quebravam um pouco o gelo, né? Passei com tantos malucos na minha vida, ali pelo grupo, pelo Colégio Entre Rios. Foi tão legal, eu também era tido nessa conta também, mas
ao mesmo tempo as notas tinham que chegar em casa, era um drama, né? Isso era o Colégio Entre Rios foi um grande orgulho na minha vida. Eu tenho uma paixão que dura até hoje pelo Colégio Entre Rios. Eu era capaz de defendê-lo com unhas e dentes perante qualquer pessoa, pela cidade inteira. Os desfiles de 7 de setembro que a gente participava. O esporte, né? Com muita intensidade. Naquela época havia os campeonatos na cidade, havia os campeonatos estaduais. A gente ia longe também, né? Parava em Niterói, rodava esse estado do Rio inteiro. Aí a admiração que a gente sentia por esse povo que largava a casa e ia para lá. Aquilo para mim na época era uma coisa assim impensável, passar 1, 2 semanas fora de casa. Eram 15 dias fora de casa. Aquilo eu falei, eu não tenho essa coragem. Por conta de disputas, quantas noites as delegações chegando, nossos aqui, né, com os troféus, e a gente esperando, com as alegrias, a gente esperando, exatamente. E o que o teatro está nisso também aí, até porque, Elisa, eu disse aqui na abertura do programa aqui, mas assim, en passant, é porque a nossa geração foi pega também numa situação que nós éramos muito novos para estar naquela luta de um Brasil ruim naquele tempo, no Brasil de armas, né, de um Brasil complicado, mas não tão jovens que não entendessem o que estava se passando. Então isso era dramático também para a gente, porque a gente sabia o que estava acontecendo e não podia nos mexer também com fugia das nossas mãos fazer qualquer coisa, né? De fazer qualquer coisa. Então era dramático. Daí é que eu tenho essa sensação que nós fomos para o teatro para isso, para distrair, para o esporte para distrair, uma fuga, não sei, né? alguma coisa que alguma coisa que a gente pudesse... Nós fomos fazer a nossa vida. Você me disse de Valença, de ir, voltar, do trem, que é uma coisa também da nossa juventude, da nossa infância principalmente. Talvez seja a minha lembrança mais querida desse tempo todo. De infância, o trem. A família de meu pai era de Valença, é de Valença ainda, né? Então, pelo menos uma vez ao mês, minha avó era paralítica, ficava lá na cama o tempo todo, nós íamos visitá-la. E era uma época que a ferrovia funcionava a todo vapor. A estação era linda, eu não sei se era tão linda ou se eram meus olhos de criança que enxergava com essa generosidade de criança também. Né? Minha mãe me conta, a parte que eu não lembro, que às vezes eu, menor ainda, eu nem dormia de noite, fazia uma malinha e passava sentada ali em cima da malinha para fazer eu dormir, era um absurdo, porque... Esperando, vamos embora. Aquela expectativa porque o trem saía muito cedo, a gente tinha que levantar às 4 horas da manhã, aquilo para mim era uma aventura, levantar às 4 horas da manhã, tudo legal, para a plataforma, para esperar o trem. Descer a rua, subir aquela plataforma imensa. Vindo ali do Portão Vermelho, ali daquela região do Sesc, né, que vocês moravam? Naquela época eu morava na Doutor Bezerra. Na Doutor Bezerra, naquela época eu morava ali, era pertinho da estação, então começava a apitar, eu já ouvia dali, tá saindo, vamos depressa. Que ele está chegando. E comprar os bilhetinhos, um cartãozinho durinho assim, que era a passagem, né? Aquela coisa do trem chegar, você entrar, aquelas poltronas fascínio, enormes. Né? Nossa, coisa impressionante. Nós viajávamos tanto, mas tem uma viagem que a minha mãe com a minha irmã, com a mais velha, assim, para Andrade Pinto, você fala uma coisa, né? Vai Andrade Pinto. Passava por Andrade Mas é uma Pinto. coisa assim que parece que foi, sei lá, mês passado. Isso ficou. E nem outras viagens ficaram, né? Engraçado. Mas essa coisa do trem, da paisagem do trem, do barulho, do fascínio, né? Sei impressionante, eu não sei. Eu acho que eu nunca mais me esqueci dessa lembrança. Eu esqueci de muita coisa, mas essa nunca mais. Tem essa vai ficar para sempre para mim. Aquela janela enorme. A janela, bem lembrado, é isso mesmo. A janela enorme, se descortinando. Um fato interessante que para mim era o máximo, os bancos, eles tinham aquela capacidade das costas assim, virar para os dois lados, então você podia viajar de frente para as pessoas que estavam com você, então você ia conversando ali. Poxa vida, aquilo ali para mim... Tão bom, né? Se nós tivéssemos o trem, fomos fazer, nessa época, em 60, em 70, uma opção pela rodovia, né?